Olá, meus caros amigos e amigas, muito boa noite, que prazer estar aqui com vocês, precisamente 19 horas, 7 minutos do dia 19 de novembro de 2018, prazer para aqueles que não me conhecem, meu nome é Glebe Preti, sou professor aqui do curso NEAF de Direito e de Processo do Trabalho. E o meu assunto com você aqui não poderia ser diferente, é claro, eu quero trabalhar sobre a segunda fase da ordem, pois ontem, domingo, nós tivemos, melhor dizendo, a prova da primeira fase. E nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase. Então você que está aqui comigo, é um prazer incomensurável poder compartilhar e aprender com todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está no Facebook e também está no YouTube. É muito importante, meus caros amigos, e pedimos uma gentileza a vocês, de que vocês compartilhem, por favor, esses vídeos, né? Essas imagens que você está vendo, porque isso vai levar informação, conhecimento para a maior quantidade de pessoas, tudo bem? Então vamos para um roteirinho. O nosso bate-papo aqui, em torno de 1h30, mais ou menos, é o que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então vamos trabalhar algumas coisas aqui. Bom, a primeira coisa... Isso aqui. A primeira coisa que eu quero trabalhar com você é um roteirinho que eu fiz aqui, muito fácil, muito tranquilo, tá bom? Para que a gente possa conversar. Claro, eu quero falar rapidamente sobre a primeira fase, o que aconteceu, quais foram as perspectivas, né, de ontem, o que houve de novidade, assuntos realmente que muito nos interessa. Como se preparar para a segunda fase de uma forma objetiva, direta, sem perder tempo e principalmente dinheiro. A bibliografia básica para que você se prepare, para que você estude, peças e questões e, é claro, por fim, as dicas rápidas que eu separei para você aqui. Professor, a primeira coisa, vamos falar sobre a primeira fase da OAB. Claro, quero falar exatamente o tema número 1. A primeira fase, ela normalmente não é passado. Ela é um futuro muito presente para nós ainda. Porque a primeira fase da OAB, meus caros amigos, ela nos dá uma conotação, ela nos dá exatamente aqui uma diretriz do que será a segunda fase. Então é muito importante que você, meu caro amigo, tenha essa consciência. A primeira fase, ela nos dá um prognóstico do que será a segunda fase. E ontem, das 11 questões de direito e processo do trabalho, 7 questões, ou seja, das 11, 7 questões foram acerca da reforma trabalhista, ou seja, um tema que está brotando da terra para que todos nós tenhamos esse conhecimento e, consequentemente, possamos colocar em prática essa situação. Das questões de direito processual civil, a primeira fase trouxe 3 reclamações trabalhistas. Olha só, desde a reforma trabalhista, pessoal, de novembro, dia 11 do ano passado, 2017, a OAB ainda não pediu nenhuma reclamação trabalhista. O que a OAB vem pedindo? Ou contestação ou recurso ordinário. Então, ora é uma, ora é outra. E por que eles não pedem a reclamação trabalhista? Vou explicar. A reclamação trabalhista, meus caros amigos, justamente o objetivo é que com a reforma trabalhista, artigo 840, temos que calcular o que? Os valores de cada pedido. Então a OAB, ela está ainda muito receiosa em pedir uma reclamação trabalhista na segunda fase, justamente com esse receio da apuração dos valores de um modo geral. Porém, nós não podemos descartar esta peça de suma importância para nós, de uma situação extremamente importante para nós. Vou trabalhar com vocês reclamação trabalhista, vou trabalhar contestação e recursos ainda hoje, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a segunda fase, pessoal, mesmo vocês que estão aqui no Facebook ou no YouTube, vocês podem sim mandar as suas dúvidas que eu responderei aqui com grande prazer a
todos, tá bom? Professor, então a primeira fase foi perguntado o quê? Caiu duas questões também, direito sindical, que falava do acordo coletivo que se sobrepõe à convenção coletiva, artigo 620. Falou também, meus caros amigos, sobre o aspecto principal aqui de honorários advocatícios, ou seja, a prova da OAB primeira fase, ela está exigindo que o aluno conheça e muito bem o que, meus caros amigos? A reforma trabalhista. Então nós dissemos isso em várias aulas aqui para você, estude a lei sobre reforma trabalhista, porque uma vez que você ingressa com uma ação, tá certo? Ou com um pedido, necessariamente ele tem todo o seu prosseguimento. Pois bem, e diante disso a OAB não fugiu à sua regra, tá bom? Vamos dar sequência aqui? Vem cá. Então a primeira fase da OAB foi uma prova. Eu acompanhei aqui, gente, vários comentários dos alunos, eu acompanhei também aqui os blogs, os sites que tratam desse assunto. A primeira fase foi extremamente complexa, não de direito e processo de trabalho, mas a fase da OAB, primeira, ela foi extremamente complexa. Aí uns disseram que constitucional foi muito complicado, outros disseram que foi administrativo, outros falaram que ética saiu muito do contexto. Pois bem, a prova da OAB, quando ela é difícil na primeira fase, normalmente a segunda fase ela tende a ser mais fácil ou menos difícil. Então, quando nós temos uma reprovação alta na primeira fase, a segunda fase ela consegue ser mais branda, de um modo geral. Por um lado, isso é bom para aqueles que estão na segunda fase. Mas, professor, eu estou com 37, com 38, com 39 pontos. Eu devo fazer curso? Então, deixa eu esclarecer algo para você aqui. Eu já estou há 20 anos ministrando aula para a OAB, tanto como aluno, depois, obviamente, como professor. E uma coisa que eu vejo todo exame de ordem, a OAB irá anular 5, 6 questões. Por que os cursinhos falam isso? E uma coisa que eu não concordo, porque ele quer que você já faça uma segunda fase, mesmo com 35, 36 pontos. Bom, se você quiser fazer, tiver disponibilidade para isto é ótimo, mas tenha consciência que para anular mais de 2 questões é muito difícil. Se a OAB anular alguma coisa, que ao meu ver vai ser complicado dessa vez, vai anular 2 questões no máximo. Vai anular, repito, 2 questões no máximo. Agora, claro, você fala assim, não, Glebe, eu já quero fazer a segunda fase da OAB agora entre dezembro e janeiro, para eu ter uma consciência. Ótimo, mas você já tem uma consciência do que vai acontecer, porque eu não gero expectativa em ninguém, ainda mais o aluno. Eu nunca vou gerar expectativa, não, faça o curso que a OAB vai cancelar 5, 6, 10 questões. Eu ouço pessoas falando isso, mas isso eu não concordo nunca. Em hipótese nenhuma, isso é brincar com o sentimento das pessoas. E sentimento não se brinca, meus caros. Por isso que a gente tem que ser sincero. Então, se você está com 36, 37, quer fazer a segunda fase, faça, mas tenha consciência que você não vai fazer em janeiro. Tudo bem? Você vai fazer depois. Agora, Glebe, eu estou na repescagem. Ótimo, já tem que ter começado. Já tem que ter feito sua matrícula hoje. Sem pensar. Glebe, eu acertei mais de 40. Vai, sem pensar. Glebe, eu estou com 39. 39 pontos, gente, é um número extremamente delicado para nós, porque 39 pontos, eu já vi situações que 2 semanas antes da segunda fase, anularam uma questão. E o aluno tem que ir para a segunda fase e ter apenas 2 semanas para estudar. Gente, eu já vi alunos chorando aqui. Tá certo? Chorando, porque realmente não dá tempo, não se preparou de acordo. Então, com 39 pontos, gente, vou ser muito sincero a você, é um número muito arriscado em não fazer. E vamos ser pessimista? Ah, não anulou nenhuma questão. Qual é o problema? Qual é o problema, meus amados? Você vai usar isso logo mais. Tudo bem? Agora, claro, eu sou muito direto. Com 39 pontos é um número bom. Agora, 38 para baixo, tenha consciência que a tua chance é mínima para fazer uma segunda fase. Claro, outros cursinhos estão falando que vão anular 200 questões, né?
para poder trazer você para a segunda fase. Mas eu sei que muitas vezes você está terminando ou terminou a faculdade, muitas vezes tem o final do ano aí que tem um gasto excessivo e você não pode ter um gasto maior aqui com o curso. Tá bom? Então é claro que a gente entende tudo isso. E pensando também nesses alunos, a gente sempre faz essas aulas aqui, gente, sem custo para você, com o objetivo de poder auxiliar aqueles que não têm condições de estar num curso regular. Tá bom? Então pensem bem nisso. Tá bom? Então essa é a primeira dica que eu passo a todos vocês. Então, a primeira etapa aqui, ok, realizado. Agora vamos para o segundo ponto, como se preparar para a segunda fase. Meus amados, a preparação para a segunda fase da OAB, ela tem um ritualzinho básico aqui. Pode ser para você que vai começar o curso agora, pode ser para você que já fez o curso, mas uma coisa eu falo aqui, professor, nós temos o curso da segunda fase aqui no NEAF? Claro que nós temos. Tá certo? Senão não seria em vão eu fazer uma aula dessa. Claro que nós temos o curso da segunda fase, nós temos o módulo de direito do trabalho, nós temos o módulo processo, nós temos as oficinas de correção de peças que serão feitas aqui. Tudo bem, tá tudo certo e disponível para todos vocês, meus caros amigos. Ocorre que, de uma forma muito bem clara, meus caros amigos, existe um ritual que o aluno tem que seguir aqui para a segunda fase da OAB, que é um ritual extremamente importante. Vamos às observações? Então vamos lá. Vamos lá? Aqui, isso, vamos lá. Pessoal, qual que é a ideia aqui da nossa segunda fase? Esse ritual que eu vou dizer para você é exatamente o que deve ser seguido. Porque nessa experiência que eu tenho aqui, meus caros amigos, de exame de ordem, eu já vi muitos alunos se darem bem e também se darem mal, por alguns erros e atitudes que cometem, e são exatamente esses erros que eu vou dizer agora para que a gente não cometa. Então vamos dizer exatamente quais são os passos que você deve trilhar nessa, enfim, preparação aqui. Então quais são os passos para a aprovação? Ótimo! Passos para a aprovação. O primeiro passo que você deve ter é o seguinte: o nosso curso aqui é para aquele aluno que nunca fez uma peça na vida. Então, o meu curso aqui é para aquele aluno que nunca fez uma peça. Então, a primeira observação aqui, a consciência de que nós vamos aprender a fazer uma peça para a prova da OAB. Por quê? Porque tem muitos alunos que chegam aqui e falam, professor, mas eu já estagio, eu já faço peças, professor, eu já faço isso. Na prática é uma coisa, para a OAB é totalmente outra, é totalmente distinta. Então nós temos que ter essa consciência, meus caros amigos, de que para a prática é uma coisa, para a OAB é totalmente outra. Claro que tem muitas coisas que eu falo aqui na frente, que eu falo, mas na prática não é assim, Gleibe. Falo comigo mesmo. E falo na sala de aula, gente, isso aqui na prática não é assim, tá? Mas para a OAB é. Então vamos nessa. Então é muito importante. Então, primeiro passo, mesmo que você seja o maior escritor de peças do mundo, na prática, para a OAB é uma outra linha de raciocínio. Primeira consciência é essa. Segunda consciência, meus caros amigos, B. Segundo passo, você tem que exercitar. É muito importante fazer exercícios, muito importante fazer peças. Tamanho esse fato que no nosso curso aqui da segunda fase, eu disponibilizo 5 simulados para que você mande para nós e eu corrijo para você e te mando o áudio ainda. Ô fulano, tudo bem? Melhor aqui, mande novamente sua peça. Então é muito importante que você tenha consciência de fazer peça. É imprescindível que você faça peça. E também as questões. Então, não pode deixar de estudar, nem Natal e nem Ano Novo. Terceira observação, meus caros amigos. Você deve estar com material adequado. O que seria um material adequado para uma segunda fase da OAB? Bom, eu já pegando aqui a bibliografia, que é o Item 3, é muito importante que vocês estejam, primeiro, com um Vademecum atualizado. É lógico. É imprescindível que vocês tenham Vademecum. Professor, o senhor indica algum? Qualquer um. Também pode ser da Saraiva, pode ser da Ridel. O importante deste Vademecum,
quando você efetivamente for adquiri-lo, olhe o índice remissivo. Aquele não o primeiro, o último que está lá atrás. Porque quanto maior for esse índice, melhor será para você, porque você vai encontrar a informação muito mais fácil. Daqui a pouco a gente vai falar do processo da peça em si. Mas é muito importante que você pegue os diversos vademecums e compare os seus respectivos índices, tá bom? Os seus índices. Quanto maior, melhor para você. Não obstante, então o primeiro material é o VAD. Gliber, por que o VAD e não, por exemplo, só a CLT? Porque se cair uma questão que exigir aspectos do direito civil, como a cobrança, pode acontecer. Pode acontecer de que é algo relativo, por exemplo, a Código de Processo Civil, a Instrução Normativa 39 não determina o que cabe e o que não cabe nesta área. Outra observação, então o VAD, ele é imprescindível, tudo bem? Imprescindível. Segundo material que você deve ter, gente, uma CLT. Eu indico, gente, não é de minha autoria, tudo bem? Mas eu vou indicar a você que você utilize a CLT da LR. O que seria a CLT da LTR? É uma CLT grande, aquela amarela, graúda, enfim. O índice dela é o melhor índice do mercado. Então, além do índice do vademecum, você também terá o índice da CLT, da LTR, porque é o melhor índice que nós temos hoje no mercado. E nós sabemos que naquelas 5 horas da sua prova, meu amigo, esse tempo voa que é uma beleza, meu caro. Voa que é uma beleza e muitas vezes você não saiu, né, não saiu nem do rascunho e o tempo já está passando muito rápido. Então, é muito importante que você tenha acesso a isso. Esses dois materiais é importante que vocês já adquiram e já comecem a trabalhar nele a partir de agora. Fechou? Terceiro elemento aqui, ou material, doutrina. Aqui eu peguei num ponto que eu quero chamar a tua atenção. Vem cá. Quando nós falamos, meus amados amigos, em doutrina, é extremamente importante aqui. Vamos lá. É isso aqui. Quando nós falamos em doutrina, é extremamente importante que você não perca o seu tempo. Nesse momento não dá de pegar 2 tijolos, por exemplo, direito do trabalho e curso de direito processual do trabalho. Seria ótimo se você já tivesse lido esses livros, só que não tem condição de você ler agora. Se você tiver esses tijolos, direito do trabalho e direito processual do trabalho, eu vou dar as matérias que você tem que estudar neles. Remuneração em jornada, em direito do trabalho e audiência nulidades no processo do trabalho. Marcou aí? Tudo bem? Legal. Então essa é a primeira observação. A segunda observação que eu te faço: adquira um livro que fale exclusivamente sobre a reforma trabalhista, sem a MP 808. Leia qualquer livro. Se quiser comprar o nosso, muito obrigado. Eu tenho um pela editora LTR, eu tenho outro pela editora Jeffit, eu tenho outro pela editora Alfacom. Não importa. Por falta de livro não tem aqui, mas não precisa comprar do meu. Compre de qualquer colega. Tá tudo bem. Tá certo? Compra lá, pode comprar do André Veneziano, do Paz de Almeida, do Leone. Gente, não importa. Vocês podem comprar qualquer livro, desde que ele esteja de acordo, obviamente, com a reforma, sem a MP. Porque a leitura desse livro realmente vai te dar base suficiente para que você mande muito bem. Combinado assim? Fechou? É o que você tem que estudar. Outra. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu passar aqui para a lousa. Você precisa também de um livro de modelos de peças. Aí você encontra uma infinidade no mercado, tudo bem? Se você quiser adquirir o nosso pela editora LTR, eu agradeço. Mas se você também não quiser pegar de qualquer colega, está tudo bem. Mas um livro de modelo de peças é imprescindível para que você pelo menos tenha consciência do que é uma peça e possa, obviamente, fazê-la, né, no momento que você for exigido. Combinado assim? Então, esses são os nossos materiais do ponto de vista de doutrina.
E eu sugiro que também você faça as suas peças e as suas questões em folhas que são específicas da FGV. Porque você sabe que a peça você tem 5 páginas para trabalhar, certo? 5 páginas apenas. E cada questão tem uma página. É assim que funciona. Então você pode jogar no Google, mais ou menos assim, folha de resposta da FGV OAB. Beleza, baixa, imprime e faça. Professor, o próximo item, D. É importante que você faça a redação escrita das peças. Veja, tem muito aluno que me manda a peça digitada. Digita, excelentíssimo senhor doutor, papapá, qualificação, fato, fundamento, pedido, requerimentos finais. Lindo! Só que você, no dia da prova, dia 20 de janeiro, você não vai ter um computador, né, meu caro? Você vai ter que fazer o quê? Na raça. Literalmente na raça, papel e caneta. Então já comece a treinar a sua letra, comece a treinar o seu português, comece a treinar a sua acentuação, concordância, porque isso a gente esquece de fazer, porque muitos de nós ainda escrevemos, claro, né, gente? Digitamos, não mais escrevemos. O máximo que a gente faz hoje é assinatura, e ainda inventaram uma tal de assinatura eletrônica. Então nem assinar eu preciso mais, ficou muito mais fácil. Então, gente, essa redação, por favor, por escrito. Tá claro isso a todos? Tudo bem? Legal. Professor, próximo passo que eu devo me preparar, tá certo? Agora é um aspecto, pessoal, que eu digo, tudo isso é importante, mas o mais importante é o que eu vou falar agora aqui, é a perseverança. Perseverança. Ou seja, turma, é óbvio que quem não passou na prova da OAB, como eu já não passei 2 vezes e passei na terceira, é desmotivador ao extremo. Dá uma vontade de largar tudo. Eu não deveria ter feito direito, eu deveria ter feito medicina. É o seguinte, já que você chegou até aqui, não é para desistir. Nós temos que tirar a carteira da ordem. Esse é o nosso objetivo aqui. O meu e o seu. E do curso NEAF, claro. Nós somos aqui um time. Só aparece o professor desse palco. Mas por detrás desse professor, gente, tem aqui por detrás dessas cortinas, existe uma equipe técnica fantástica. E supervisão, e conferência. Então isso é muito importante. O professor aqui apenas é um alto-falante, é um instrumento. Ou seja, você tem que perseverar, porque a gente nota isso na OAB e também em concursos públicos, que aquele que persevera, consequentemente, consegue um resultado muito mais favorável. Então, a desistência não é palavra para ser utilizada aqui. Então, quando surgir a palavra desistência na sua mente, você substitui exatamente com o quê? Eu serei, sim, aprovado, aprovada. Tá certo? E segue. Eu serei, sim. Tem que ser duro, gente. Nesse momento, você não pode ser mimado com você mesmo. Eu não sei se eu vou passar. Você mimado, não. Aqui mimado, não. Aqui tem que ser aluno raiz, não é aluno Nutella, não. Tá certo? Tem que ser raiz. Vamos passar. Vamos para cima. Acredite. Isso é muito importante. Professor, ótimo. Então, esses são os caminhos que eu devo fazer? Sim. E eu tenho ainda mais um caminho. As peças que você fez, procure refazer. Ou seja, quando você refaz uma peça que você já fez, a diferença quando você as compara, gente, é algo assim extremamente absurdo. É muito interessante. O aluno ele me traz a primeira peça que ele fez e normalmente ele me traz a última do curso para que a gente possa olhar. A diferença, gente, é gritante. A evolução, o crescimento, o conhecimento do aluno. Então, esse crescimento, esta evolução é muito especial, mas é importante que você refaça exatamente esses passos. A prova da OAB é difícil? É, porque se fosse fácil, todo mundo passaria. Mas qual que é o segredo da prova da ordem? Gente, dedicação e perseverança, renúncia, ou seja, é o querer estar. Então, isso é muito importante para nós. Tudo bem? Ótimo. Professor, me fala uma coisa, esses são os passos? São. Ótimo.
Por onde eu devo começar o meu estudo, então, professor? Então, vamos lá. Outro item que eu quero chamar a sua atenção. É muito importante que você comece o seu estudo com uma base de direito do trabalho e uma base de direito processual do trabalho. Porque quando a gente vem trabalhar aqui as peças, pessoal, ou quando a gente vem trabalhar as questões, normalmente eu parto do princípio que o aluno já tem uma base mínima de direito do trabalho e uma base mínima de direito processual do trabalho. Isso é o básico, ou seja, jornada de trabalho, remuneração, empregado, empregador, contrato de trabalho, teletrabalho, agora dano extra patrimonial, os tipos novos de contrato, como intermitente, ou seja, isso é o básico, básico, básico que eu tenho em mente que você tem. Cleber, eu não tenho essa base. Então, beleza, eu sei, não se culpe, não se culpe. Você e 99% dos meus pequenos aqui tem exatamente essa deficiência da base. Por mais que nós tenhamos professores bons na faculdade, eu tive o prazer de ter professores maravilhosos, tudo bem, senhores? Só que a gente está preocupado não apenas com o direito do trabalho, a gente está preocupado com 10 mil matérias e 10 mil coisas e pagar a faculdade e não vou conseguir fazer a matrícula o semestre que vem. Eu sei. Então, esta base que lhe falta de direito e de processo, você tem que adquirir ou com a leitura ou assistindo os nossos vídeos aqui pelo curso. Então, é por isso que eu já disponibilizei, gente, uma quantidade boa aí de horas. 25 horas de direito do trabalho e 25 horas de processo. Porque, pelo menos aqui, você tem uma base. Isso é o mínimo, é base, 25 horas aqui e aqui. Base de empregado, empregador, contrato, remuneração, férias, FGTS, jornada, PIS, rescisão do contrato de trabalho, as novas modalidades, sindicato, aí vem audiência, nulidade, recurso, competência. Ou seja, esta base é muito importante que você tenha. Tá claro? Então, o primeiro passo, por onde você começa? Pela base. Tendo esta base material, vamos para a segunda etapa. Vamos estudar os últimos exames da ordem. Você tem uma infinidade tamanha e tudo isso está disponível na internet de forma gratuita. Ou seja, meus caros amigos, é imprescindível que os meus amigos aqui tenham a consciência de que estudar os últimos exames da ordem é importante para você conhecer o estilo da prova e como você será exigido. De que vale você saber todo o conteúdo da prova? De que vale você saber todo o conteúdo, por exemplo, da CLT e não saber colocar isso na prática? Então você tem que saber que é uma peça e são 4 questões. Ah, Gleber, isso eu sei. Ah, é? Sabe? Deixa eu ver. Sabe qual é o maior problema que eu tenho numa prova de segunda fase, pessoal? É exatamente isso aqui, ó. É o tempo. O aluno se perde com o tempo. O tempo é algo necessário para que as coisas não aconteçam no mesmo instante. Tá certo? Você tem uma peça, você tem 5 horas para fazer a prova, em que você tem uma peça e tem 4 questões. Normalmente essas questões, elas vêm normalmente, né, gente, com 2 observações, 2 ou 3 respostas para você fazer, não é? Bom, o aluno normalmente, ele começa a fazer a peça, se perde barbaridade, não dá tempo de terminar a peça e ainda não responde as questões. Sabia muito bem a matéria, só que ele não teve técnica de fazer a prova. Então, qual é a técnica que eu tenho que fazer, meus caros amigos? Qual que seriam os objetivos que eu tenho que fazer numa prova? Então, isso você já começa a analisar estudando o que, gente? Os últimos exames da ordem. Então, vamos concentrar aqui. Dia 20 de janeiro, você está de frente ao seu examinador, recebendo o caderno obviamente, da prova, e você está autorizado a fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, vai por mim. Quais são os passos aqui, gente, para fazer uma prova da ordem? Você tem a peça. A peça não é o problema
e tem uma questão embaixo, dizendo se você é advogado do empregado, da empresa, enfim. Amados, primeira coisa que você tem que fazer na tua vida, leia a questão do problema. Porque aí você já olha o problema com olhos de empregado ou com olhos de empresa. Porque na questão ele vai te informar que como você é advogado de fulano, ingresse com a medida cabível. Então você já sabe de que lado você está e já olha o problema com olhos de empregado ou com olhos de empresa. Tudo bem? Feito isso, você identificou a peça? Ah, ótimo! Ou é uma reclamação, ou é uma contestação, ou é um recurso ordinário, ou é um embargo de declaração. Ótimo, identifiquei minha peça. Feito isto, qual que é o segundo passo? Esse é o primeiro. Segundo passo, você deve ir para as questões. São 4, não são isso? São 4, não é isso? Normalmente, a questão número 2 e 3 são as mais difíceis. Sabe por quê? Para você travar, meu caro. A questão 2 e 3 são as questões mais complexas. Exatamente para você e para o Vademecum, para você e para a CLT, rodar e não achar a resposta. Diante disso, meus caros amigos, se você não sabe a resposta da 2, pula, vai para 3. Não sabe da 3, vai para 4. Respondeu a 1 e a 4. Meu, é o que tem para hoje. Ou seja, cada questão vale 1,25. A peça vale 5 e a sua média tem que ser 6. Não é essa conta? Quem tira 6 e quem tira 10 vai pegar no mesmo dia o exame, vai pegar no mesmo dia a carteira. Ou seja, não importa se você tirou 6 ou 10. Claro, tirar 10 é lindo demais. Mas eu tô nem aí para tirar 10. O importante é tirar a carteira. Na carteira da ordem não vem só nota. Tá bom? Não vem só nota. Então, amados, qual é a ideia? Leia a questão do problema, leia o problema. Identifique a peça. Depois vai para as questões. Questão 1. Responda de forma objetiva. Veja os gabaritos. Oh, meu Deus do céu, eu vejo aluno que nas questões querem fazer teses de doutorado, dissertações de mestrado, querem fazer monografias. Não! É resposta rápida conforme artigo tal, resposta rápida conforme súmula tal. Acabou! Acabou! Essa é a ideia. Não perca tempo, as questões exatamente são nessa linha. Tá claro isso a você? Não sabe, pula. Não achou a base legal, pula. Depois você volta. E aí sim, terminadas 4 questões, respondidas ou não, vamos para a peça. Só uma coisa, nas questões você não pode passar de 1 hora, combinado? Eu não posso levar o relógio, mas fica lá o fiscal de sala mudando lá, colocando a hora para você. Então é só se programar. Se eu tenho 1 hora para fazer as questões, teoricamente eu tenho aqui 20 minutos, eu tenho 15 minutos para cada uma. Tá certo, senhores? 15 minutos para cada uma. Gente, 15 minutos tem que saber. Se não souber, pula. O que você não pode fazer? Eu já vi alunos aqui nas questões que ficam 2 horas, 2 horas e 30 nas questões e não dá tempo de fazer a peça. Combinado assim? Tá bom? Ótimo, professor. Terminei as questões. Para onde eu vou? Eu vou para a peça. Então agora aqui vem umas dicas muito importantes para a peça. Vem! Tudo isso treinando já com os últimos exames. Então, primeiro passo da peça, você identifica a peça. RT é contestação? RO. Gente, eu posso garantir uma coisa a vocês. A identificação da peça da segunda fase da OAB para nós é muito tranquila. Ontem nós tivemos, por exemplo, concurso para procurador do município de Taboão da Serra, aqui perto de São Paulo. Tá certo? E caiu lá uma ação direta de inconstitucionalidade. Meu Deus do céu. Aqui é muito difícil acontecer algo nesse sentido. Tá bom? Para nós, o que cai, gente? Contestação, RO, RT, malemar um recurso de revista ou algo nesse sentido. Nada que seja astronômico, absurdamente maluco. Porém, no curso, claro que eu vou trabalhar
todas as peças com você, até por desencargo de consciência, né? Identificou a peça? Segunda coisa que você deve fazer, pessoal, um esqueleto da peça. Toda peça tem o seu esqueleto. Afinal de contas, professor, o que é esse tal de esqueleto? Amados, o esqueleto da peça nada mais é do que algo que nós temos, tá certo, gente, de suma importância para traçar aqui os principais temas da peça que você irá desenvolver, tá bom? Deixa eu aqui dar um oizinho, tá certo, para o pessoal aqui, tanto que está no YouTube, obrigado, gente, pela presença de todos, e deixa eu mandar um abração aqui para o Emerson, David, pessoal aqui do NEAF tá em peso aqui, que beleza, Érica, Priscila, Pri, beijão para você, Karine, também beijão, quem mais aqui? Mariana, beijão, obrigado. Também aqui o pessoal da técnica, núcleo de estudos, muito obrigado. Delgado, Eliana, Andréia, sempre presente nos meus vídeos, muito obrigado, Andréia. Luciana, obrigado, Lu, por estar aqui. Beijão a todos, viu, queridos? Exatamente, espero. A Simone também entrou aqui, obrigado, Simone. Seja muitíssimo bem-vinda, tá bom? A todos que estão aqui ligados conosco. Eu sei que muitos alunos recebi algumas mensagens hoje dizendo exatamente o que, pessoal? Que iriam começar algum curso, eu acho isso ótimo, tem que começar mesmo, tá certo, senhores? Ou que estão ainda enrolados na faculdade e vão assistir posteriormente essa aula, não tem problema, pode deixar suas perguntas assim mesmo, porque nós responderemos também a você. Tá bom, queridos? Que bom estar aqui com todos, é um prazer inenarrável estar aqui. Obrigado. Mas eu estou falando sobre esqueleto, não é isso? O que é esqueleto de uma peça? Esqueleto é a estrutura da peça. Como assim? Esqueleto é a estrutura da peça. Então, se nós pensarmos, por exemplo, vem cá, em uma reclamação trabalhista, nós temos basicamente a seguinte estrutura. Ficou bom aqui para você ver, né? Endereçamento, qualificação das partes. O tópico 1 sempre será resumo de alguma coisa, tudo bem? Como RT, resumo da reclamação trabalhista. Grave bem esses esqueletos, hein? Grave bem, porque é isso que vai te dar conforto quando você for se deitar e lembrar desse bendito esqueleto aqui, tá bom? O tópico 2, nós vamos falar da comissão de conciliação prévia. O tópico 3, nós vamos falar sobre a justiça gratuita. Ótimo, isso é meio padrãozão, beleza? Meio que padrão aqui. Ou seja, justiça gratuita, se o fulano recebe menos 40% do teto da Previdência, CCP, artigo 625A, não cabe nenhum tipo de obrigatoriedade da CCP, por isso que ele procura a justiça, isso não identifica a peça, isso dá um caráter de quê, pessoal? Um caráter de prática da sua peça. O tópico 4, a meu ver, é um dos tópicos mais importantes. Dos direitos do reclamante. Até deixei em vermelho, lembrando que na prova da ordem, você não pode mudar a cor da caneta, né? Identifica? Quando você abrir o tópico, gente, dos direitos do reclamante, você fala o quê? Simples. Você vai tecer aqui, vai determinar quais são os direitos dos nossos queridos e amados clientes. Por exemplo, 4.1, das horas extras. 4.2, do adicional de insalubridade. 4.3, das férias devidas ao reclamante. 4.4, por exemplo, do dano extra patrimonial. E aí vai. Se tiver 10 tópicos, vai do 4.1 ao 4.10, tá? Legal, Gleb, entendi. Então eu pude verificar no problema da ordem que eu tinha que fazer, por exemplo, 2 pedidos. Exemplo, hora extra e insalubridade. Aberto o tópico, veja, é só esqueleto, é rápido. Você não põe artigo aqui, não põe nada. Vai na sequência, vem comigo. Terminados os tópicos aqui, tópico 5, do pedido. E o tópico 6, requerimentos finais. Ótimo.
Essa é a estrutura básica de uma reclamação trabalhista. Sabe qual que é o segundo passo agora? A segunda missão? Você vai no seu vademecum ou você vai na sua CLT e abre em hora extra. Abre em insalubridade e lá você vai ver o número do artigo. Hora extra, artigo 59. Insalubridade, artigo 92. Férias, 129. Vínculo empregatício, artigo 3º. Que mais, professor? Rescisão do contrato de trabalho, artigo 477. E aí vai. Em outras palavras, meu rascunho, eu só coloco o número do artigo e se porventura tiver uma súmula ou uma orientação jurisprudencial, como trabalharemos em sala de aula com vocês aqui. Mas esse é o seu roteiro. Quando você começar a redigir a tua peça propriamente dita, você tem um roteiro e você não se perde. Me lembro um concurso que eu prestei em 2011 e 2012. Está na internet. Se jogar, por exemplo, a Gleibe Prete, procurador de Santo André, vai sair lá a lista de aprovados. Eu fiquei em 7º colocado nesse concurso. E sabe por que eu errei? Simples, porque era uma peça, era uma prova de 80 questões, que você fazia na hora, e na mesma hora tinha que fazer uma peça. Enquanto você fez ontem a prova da primeira fase e vai fazer a segunda em janeiro, esse concurso exige assim, questões e peça. Procurador normalmente é assim. E eu caiu um mandato de segurança. Eu falei, nossa, vou arrebentar. E eu fui, lembrava de cabeça, falei, meu Deus, quantas vezes já falei de mandato de segurança? Aqui não deixa de ser uma inicial. Sabe o que eu esqueci de colocar? A qualificação da autoridade coautora. Por esse motivo eu perdi meio ponto e caí para 7º colocado. Ou seja, como era apenas uma vaga, claro que eu não fui chamado, é óbvio, tá certo? Mas se eu tivesse colocado o nome do réu, da autoridade coautora, né, da outra parte, eu estaria ali beliscando no primeiro lugar. Tá certo? Então eu chamo essa atenção porque sem esse esqueleto você perde o caminho. É como se fosse um roteiro. Por exemplo, amanhã eu vou exatamente, enfim, para um determinado lugar. E nesse lugar eu vou fazer o quê, meus caros? Determinada coisa. Mas basicamente existe um horário para sair, para pegar a estrada, para chegar e fazer o que tem que ser feito e voltar para cá sã e salvo. Tá certo, senhores? Vou com alguém, isso vai... Ótimo. Então, isso tudo já está pré-determinado. Então, é esta pré-determinação que necessariamente, meus caros amigos, nós temos que seguir. Porque que adianta eu ir para esse lugar, de repente eu pego a direita, depois eu volto, chego fora do horário? É a rotina. Então isso é muito importante. Mais ou menos tem isso. Pode ter algum desvio? Pode. O desvio seria o que aqui? A ausência de um pedido, depois eu incluo, e assim vai. Então isso seria reclamação trabalhista. Lembrando que conforme o artigo 840 da CLT, nós estamos diante de uma situação em que a parte, meu caro amigo, tem que calcular os valores. O pedido tem que ser certo, determinado, com indicação do valor. Isso no rito ordinário, isso no rito sumaríssimo, que é até uma questão ontem sobre isso. Tá certo que falava sobre rito sumaríssimo e rito ordinário. Mas essa é a estrutura básica. Terminado isto, aí sim eu vou redigir a minha peça. E aí eu vou passo a passo. Professor, me fala uma coisa, tem algumas dicas que o senhor pode me passar? Claro. Pessoal, quais são as dicas que eu posso passar para você sobre redação? Eu falo errado? Falo. Eu escrevo errado? Escrevo também. Tá certo? Mas eu procuro errar menos. E como que eu procuro errar menos? Simples. Pensando antes de falar e pensando antes de escrever. São essas duas situações. Então, antes de você começar a escrever, tá certo? Numa prova prático-profissional, é muito importante que você pense antes de escrever. E aqui também não é escrever de forma atribulada, de forma confusa. Professor, o que a OAB exige da minha escrita para que eu não seja reprovado? Bora? Vem cá. O que a OAB exige de você é exatamente isso daqui, pessoal. Esse é o segundo maior erro dos candidatos. O primeiro é não ter um roteiro. E o segundo
é não saber escrever de forma lógica. Porque existe uma lógica na escrita. Sabe esse roteirinho que eu fiz aqui? Eu estou seguindo ele. Tá certo? Poderia inverter? Poderia. Mas para uma prova escrita é muito importante que você tenha essa consciência. A OAB usa esse nome aqui, gente. Silogismo jurídico. O que é o silogismo jurídico, gente? Silogismo vem de lógica, ou seja, o silogismo é quando a pessoa respeita o tal do começo, meio e fim. Sabe, eu tenho certeza, todo mundo fez essa redação na escola. Na minha época era primário, né? Para muitos aí, ensino fundamental, né? A professora chegou e falou assim para você: gostaria que vocês fizessem uma redação, e esta redação, o tema é Minhas Férias. Todo mundo fez essa redação. 100%, pessoal. Todo mundo fez essa redação. E o que a professora falava para você? Bom, tem que ter o começo, o meio e o fim. Ontem, só para vocês terem uma ideia, também teve prova, tá certo, gente, do Barro Branco. Barro Branco, para quem não sabe, é uma academia militar famosíssima e só entra fera. Sabe qual foi o tema da redação? Caiu para eles, de 25 a 30 linhas? Museus, a história e o seu descaso. Exatamente com o problema que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, do Museu Nacional. Ou seja, era para aqueles garotos, tá certo, que estão prestando para o Rio Branco, necessariamente, o Barro Branco, melhor dizendo, fazer o quê, pessoal? Para ter essa consciência de expor a importância do museu, do cuidado ao museu, do não cuidado que acarretou e o que pode ser feito. O que significa isso? É a tal da lógica. O que é a lógica? Tem que ter um fato, tem que ter um fundamento, tem que ter uma conclusão. É o básico da sua redação quando você fez lá no ensino fundamental ou primário. Começo, meio e fim. Nós do direito chamamos como, pessoal? Causa de pedir próxima, remota e pedido. Próxima é o fato, remota é a lei. Conclusão é o pedido. Exemplo. Empregado trabalhou em regime de hora extra. Conforme artigo 59 da CLT, todos aqueles que fazem hora extra fazem jus a receber por elas. Sendo assim, requer a procedência da ação ao pagamento de horas extras no valor de X, com seus reflexos legais. Senhores, eu muito sinteticamente te dei exatamente o segredo para passar na prova da ordem. Porque tem muitos candidatos que não respeitam esta ordem e invertem de forma tamanha, ou mistura tudo. Ou deixa artigo para colocar na conclusão. Não. Cada coisa no seu lugar. Tem pessoas que são extremamente organizadas, tá bom, gente? Eu, hoje em dia, eu tô menos organizado assim, mas já fui muito organizado. Tá certo, senhores? Hoje eu tô meio largado na vida. Tá certo, senhores? Mas eu já fui muito bem organizado. Tá certo? Ou seja, pessoal, tal coisa corresponde a tal coisa. Aqui, você tem que ser o modelo Gleib, tá certo? Super organizado. Cada coisa no seu lugar. Se inverter essa história, acabou. Quer o segundo exemplo? Insalubridade. Eu não comentei com você? Então vem cá. Qual que é o fato? O reclamante laborava em local insalubre e durante todo o seu contrato de trabalho não recebeu nenhum adicional acerca desta situação. Nesta linha de raciocínio e como fundamento jurídico, o artigo 192 da CLT determina que é cabível o adicional de insalubridade em graus de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo após perícia técnica. Conclusão. Por fim, cumpre salientar que, diante do fato narrado e da legislação exposta, é imprescindível a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade e em grau que será determinado em perícia com seus devidos reflexos legais e conforme também, obviamente, instrução do Ministério do Trabalho que determina que o local é insalubre. Tá claro isso a todos? Ou seja, nesse segundo exemplo, eu dei uma fundamentada melhor. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho espaço, eu posso fundamentar desse jeito. Agora, se eu tenho pouco espaço, eu faço de que maneira, pessoal? Sintetizo isso. O reclamante elaborava em local insalubre e nada recebeu.
Como fundamento jurídico, o artigo 92 assegura que todo reclamante que trabalha em local insalubre tem que ter direito adicional de insalubridade. Por fim, requer a condenação da reclamada ao pagamento da insalubridade conforme perícia a ser realizada. Dei uma reduzida aqui. Você captou? Entendeu? Ou seja, cada coisa no seu lugar. Este é o maior erro que o aluno comete numa segunda fase de uma prova escrita. Tá claro isso a todos? Tudo bem? Ótimo. Glibe, então, peraí. Pelo que você está me explicando, eu identifico a peça, eu faço o esqueleto e basicamente conto essa historinha rápida. Basicamente é isso. O primeiro esqueleto que você viu comigo foi da reclamação trabalhista. Vamos trabalhar o segundo esqueleto? Contestação. Mas antes, deixa eu ver se há alguma pergunta do meu povo. Meu povo aqui, vocês estão ligados comigo, né? Muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Deixa eu mandar aqui o pessoal mandando uma boa noite. A Flávia Cândida de Jesus, boa noite, professor. Boa noite, Flávia. E muito obrigado pela sua participação. A Melícia Brustelo também, grande mestre Leib, obrigado também. E grande aluna você, tá bom? Melícia, o pessoal aqui do YouTube, tá bom? E o pessoal do Face também aqui, todo mundo ligadão, obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui, até a nossa... Ai, que legal, muito bacana aqui. O pessoal está citando aqui, eu acho muito interessante, pessoal, os comentários que vêm depois do vídeo. Porque exatamente os comentários que vêm depois do vídeo são esses que realmente vêm as maiores perguntas dos meus queridos amigos e amigas aqui, tá bom? Vamos seguir o barco, pessoal? O segundo esqueleto que eu tenho que traçar para você aqui é o esqueleto que trata da contestação. Vamos lá? Vem comigo. A contestação, gente, é a bola da vez, você sabe muito bem disso. Glibe, você está entre contestação ou recurso ordinário? Olha, meu coração, tá certo, senhores, que está extremamente leve hoje. O meu coração, pessoal, é para recurso, é ordinário. Mas a contestação também balança o meu coração, porque foi a peça que eu passei também. Mas, da minha opinião, eu acho que está na hora do recurso ordinário. Mas a contestação é importante, eu quero trabalhar essa peça com você. Pelo amor de Deus, não se esqueça disso que eu vou falar a partir de agora. Contestação, atenção, endereçamento, vara do trabalho, processo número, qualificação das partes. Até aí é meio que padrão. A partir da contestação, todas as peças têm um número de processo, porque já foi ajuizada uma ação e já gerou um número de processo. Qualificação das partes, nós vamos ver que agora é obrigatório colocar também o endereço eletrônico das partes envolvidas. O tópico 1, como eu disse a você, é resumo de alguma coisa. Nesse exemplo, é resumo de reclamação trabalhista. Dica, mesmo que o problema seja gigante, bem gigante, reduza isso ao mínimo. Ou seja, pessoal, pegue aquele belo problema e reduza ao máximo que você puder. Só coloque o essencial no tópico resumo. É importante, claro. Mas eu vi um cursinho. Já vi isso 10 vezes. 10 mil, de passagem. Um cursinho que fala para não pôr resumo. Gente, não existe padrão. Tem cursinho que fala para não colocar resumo. Mas eu sempre visualizo uma peça que me dê conotação para que eu faça como na prática. É isso que você tem que mostrar para o examinador. É exatamente isso daqui. Tá bom? Muito bem. Tópico 2. Preliminar. Esse tópico 2, preliminar, talvez não exista na peça aqui. Porque a preliminar trabalha o quê, gente? Erros da petição inicial. Por exemplo, uma petição inicial inepta. Uma petição inicial confusa. Então você vai atacar aqui em preliminar o que, gente? A inépcia. Vai pedir a extinção do processo com resolução, ou melhor, sem resolução de mérito. Agora, em preliminar também, você pode atacar, se for o caso, a exceção de competência relativa. Artigo 800. Sabe o que eu cocei a cabeça? São duas coisas. Ou é chifre, né? Ou eu fico pé da vida. Espero que seja a segunda coisa. Pessoal, por que eu fico pé da vida? Porque tem professor aí batendo pesado
dizendo que a exceção de competência ela tem que ser apresentada em peça apartada. Concordo. Artigo 800, concordo de novo. Mas quando cai uma peça na OAB em que é contestação, você tem que fazer no próprio corpo da contestação a exceção de competência em razão do lugar. Imaginemos, o empregado sempre trabalhou em São Paulo e entrou com uma ação no Rio de Janeiro. E a empresa foi intimada para apresentar a sua peça em audiência. A única peça que é apresentada em audiência, raio, é a contestação. Como é que eu vou apresentar uma exceção? A exceção tem prazo agora, acorda! Por favor, deixa eu corrigir aqui o YouTube, que eu ouço algumas coisas que me dá paura de ver. Artigo 800, reforma trabalhista. Notificada a empresa, ela tem até 5 dias para entrar com exceção de competência em razão do lugar. Esse processo fica suspenso até a resolução dessa suspeição. Desse impedimento. Se porventura ocorreu a exceção, manda o processo para a vara competente. Acabou. E aí é marcada uma data para apresentar a contestação. O que eu vejo? O povo me diz cada coisa que me dói na alma. E isso é ruim, porque muitas vezes o aluno não tem experiência e acredita naquilo que vê. Eu não vou citar nomes por ética, mas se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube, você vai ver o fulano falando isso. É só ler o artigo 800. Eu não estou inventando aqui, Cleibe, você tem uma posição única. Não! Eu não tenho essa vaidade. Pouco importa que você lembre do meu nome. O importante é que você lembre da matéria. Tá bom, gente? Pouco importa para mim. Estou sendo muito sincero. Tá certo? É importante que você leve o conteúdo, o conhecimento. É isso, e conhecimento certo, né? Ai, isso me dá paura de falar. Mas cuidado com o que você assiste por aí, tudo bem, senhores? Tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa que é melhor assistir qualquer coisa. Tá certo? Preliminar é isso. Tópico 3. Prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, nós atacamos o que como via de regra, gente? Prescrição, decadência, compensação, retenção. Prescrição e decadência são os mais comuns. Prescrição bienal, 2 anos para entrar com a ação, não respeitado, eu alego aqui. Fulano trabalhou 20 anos na empresa, pede 20 anos de direito. Eu vou alegar prescrição quinquenal aqui. Se condenado, somente os últimos 5 anos. Tá? E vou pedir a extinção do processo com resolução de mérito. Se for decadência, a decadência são 3 prazos aqui que eu ataco. 2 anos para rescisória, 120 dias por mandado de segurança e 30 dias para o inquérito. Tudo bem? E aqui sempre eu peço a extinção com resolução de mérito. Tópico 4, do mérito. Aqui, gente, é muito importante que você ataque o quê? Os pedidos que foram feitos na inicial, você vai dizer exatamente que não são cabíveis. Por quê, meus caros amigos? Que não são cabíveis porque, será, o fulano trabalha em teletrabalho e pede hora extra. Na contestação, eu vou dizer o quê? Que não cabe mais hora extra para teletrabalho, conforme artigo 62, inciso 3. E que o pedido deve ser improcedente. Então grava isso, anota aí, você que está aí ligadão. Preliminar, eu peço a extinção do processo sem resolução de mérito ou a remessa do processo para o local competente, no caso de exceção de competência relativa em razão do lugar. Prejudicial de mérito, eu vou pedir a extinção com resolução de mérito. E no mérito, eu vou pedir a improcedência dos pedidos. Dica para reprovar, mistura tudo aquilo ali. Dica para fazer novamente na repescagem, ninguém quer isso, né? Então tudo bem. Então faça aquilo. De forma objetiva, direta, sem perder tempo, tudo bem? 5. Reconvenção. A reconvenção, ela pode ser apresentada em peça apartada. Mas como o novo Código de Processo Civil 2015 nos deu a possibilidade de pedirmos a reconvenção na contestação pelo princípio da celeridade e economia processual. Fechou e pede a procedência. Professor, me dá um exemplo de reconvenção? Sim, até 2, 3, 4, quando você quiser. Hoje é só um, tá bom? Que é rápido.
Seguinte, pessoal, empregado foi mandado embora, entrou com uma ação trabalhista, clássico, né? Pediu lá suas coisas. Hora extra, blá, 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 blá. E ficou devendo valores para a empresa a título de um empréstimo. Bom, como advogado da empresa, apresente o meio cabível. É uma contestação, vou bater exatamente o que ele pediu e vou pedir o mútuo, o empréstimo, aqui na reconvenção. Mútuo, você sabe que é empréstimo. Tá vendo a importância do Código Civil? Para saber a base do mútuo, tá? Bom, o tópico número 6, conclusão ou requerimentos finais. Eu vou apenas protestar aqui pelas provas. Nesses termos, pé deferimento, local e data, advogado e OAB. Amados, de um modo geral, o que você está vendo aqui do meu lado esquerdo, que para você é direito aí, mas o meu lado esquerdo, necessariamente, meus caros amigos, é a estrutura básica de uma contestação. Grava bem isso, tá? Dá um print da tela, faz o que você quiser, tá bom? Bom, outra peça que, a meu ver, é a bola da vez, que é, obviamente, recurso, né, meus amados? Que é recurso. Professor, todas essas peças, o senhor trabalha no curso? É óbvio, tá certo? Tanto aqui o direito material, como processual, como questões. É claro, não vou deixar você manco, não. Tudo bem? Você não pode, você tem que ir firme para a peça, tá? Recurso, sempre teremos duas peças: interposição e razões. Muito bem. Olha que bonitinho. Eu sei que não tem a melhor letra do mundo. E aproveitando e falando sobre letra, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vem cá. Aproveitando aqui, pessoal, e falando sobre letra, a minha letra é uma das piores coisas que eu já vi. Ela é feia. Então eu faço o quê? Uma letra de forma que, mesmo que não esteja entre as melhores coisas do planeta, pelo menos ela vamos imaginar que é possível entendê-la. Entende, meus caros amigos? É possível entendê-la. Então você que tem a letra como a minha, que é feia, faça de forma. Ou faça mais lento. É que eu escrevo muito rápido, gente. Tem hora que nem eu entendo. Aí eu tenho que pegar no contexto para saber que raio que é aquilo que eu escrevi. Tá? Isso é um. Item 2. Agora as meninas, de um modo geral, têm a letra muito mais agradável. Mas também quando dá para ser feia, sai de baixo. Então, gente, procure fazer uma letra que seja... agradável aos olhos, entende, senhor? Não seja um garrancho. Eu lembro de um aluno, vou inventar o nome dele aqui, tá, gente? Não era esse nome, era o João. Não é João, tudo bem, senhores? O João, ele foi reprovado 4 vezes, não por ter errado a peça ou por ter errado a fundamentação. O João foi reprovado por sua letra. Sabe o que eu dei de presente para ele mesmo? Eu dei de presente para ele, meus caros amigos, simples, cadernos de caligrafia. E pedi para ele a humildade de fazer. Não ficou a melhor coisa do planeta, meus caros amigos, mas é o que tem para hoje. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos lá? Ótimo. Recurso, eu tenho a interposição e eu tenho as razões. A interposição é a peça que é direcionada para o juiz ACO, ou seja, o juiz que proferiu a decisão. E a peça de razões vai para o juízo ad quem, que é, teoricamente, o tribunal competente que fará o julgamento desse recurso para saber se a sentença está certa ou não. Via de regra é isso, gente. Endereçamento, processo, número, qualificação das partes é simples, porque você já fez a devida qualificação. Você fala o quê? Que vem interpor um determinado recurso de acordo com as razões, as quais você quer que sejam recebidas e remetidas para o tribunal. Ok? Vou pedir a intimação da outra parte e vou alegar o preparo. Nesses termos, pé deferimento, local e data, advogado e OAB. Ótimo, é preparo, você sabe que é gênero de custas e depósito recursal. Se for empregado, só tem custas. Se for empresa, paga os dois. Tá? Juízo ad quem? Segunda peça. Vem. Você vai escrever como aqui? Razões de recurso, por exemplo, ordinário. Vai escrever origem, tal vara do trabalho de tal lugar. Processo número. Recorrente.
recorrido. Egrégio tribunal, colenda turma, doutos julgadores. Todo recurso tem essa estrutura básica. Tópico 1, resumo dos fatos. Resumo da sentença. Resumo da respeitável decisão. Tópico 2, dos motivos da reforma da respeitável decisão. Por que ela deve ser reformada? Não cabe hora extra para teletrabalho. Não cabe hora extra para doméstica. E aí vai. 3, conclusão. E o que informo na conclusão, gente? Eu falo que esse recurso deve ser conhecido e provido pelos mais puros motivos da justiça, advogado e OAB. Não existe aqui procedência ou improcedência. Ou seja, eu só coloco única e exclusivamente que seja conhecido e provido pelos mais puros motivos da justiça. E não mais do que isso. O que você está vendo aqui atrás de mim, meu caro amigo, é a estrutura de um recurso. É exatamente isso, meu amigo e minha amiga. Claro que eu vou trabalhar aqui passo a passo. Gleiber, eu nunca vi isso na vida. Prazer. Isso aqui é para você ter uma noção. Isso aqui é uma aula, é uma palestra hoje. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é um convite que eu faço a você para fazer o curso comigo. Ou seja, é a estrutura básica para que você possa entender. Fechou? Vamos para as últimas dicas? 5. Vamos lá? Vem comigo, pessoal. E é claro, se você tiver alguma dúvida sobre a segunda fase, você não só pode, como deve mandar. Aproveita que a gente está ao vivo, que eu já respondo ao vivaço para você. Inclusive, vou dar uma olhada agora, nesse momento, se há alguma pergunta do meu povo, se ele está olhando para mim ou não. Vamos lá. Deixa eu para cá, vem cá. Deixa eu olhar meu povo. Cadê? Aqui. Joia, aqui o pessoal tá firme e forte, obrigado, gente, pela participação aqui de vocês, mas vejo, ou o pessoal está entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada, porque não tem pergunta de ninguém, tá certo, senhores? Então eu espero que vocês estejam aí entendendo o que eu estou falando para ti, combinado? Vamos para as últimas dicas, vamos lá, vem, vamos para a lousa, boa. Quais peças podem cair na tua vida? Quais peças podem ser exigidas numa segunda fase da OAB? É exatamente isso que eu vou falar agora. Primeira instância, vara do trabalho. Pode cair uma reclamação trabalhista. Deixa eu ver se está saindo bacana lá para você. Tá bom, fiquei dentro aí do contexto. Essa reclamação trabalhista, ela pode ser pelo rito sumário, até 2 salários mínimos. Rito sumaríssimo, até 40 salários. Rito ordinário, mais de 40. Ela pode ter um pedido de liminar. Lembra? Para reintegrar um sindicalista ou para suspender uma transferência abusiva? Artigo 659, inciso 9 e 10. Ela pode também pedir uma tutela antecipada, lá do CPC. 300, 301, tá por lá, né? Ou seja, para reintegrar, por exemplo, uma gestante que foi mandada embora, manutenção de convênio médico. Essa reclamação trabalhista, ela pode pedir um dano extrapatrimonial, ou seja, é aquela situação do antigo dano moral. Agora chama-se dano extrapatrimonial, 235 lá, é o seguinte, vamos embora. Tá? Que mais, professor? Podemos pedir ainda uma rescisão indireta. É aquela situação do 483, quando a empresa não respeita o contrato de trabalho, ausência de pagamento, por exemplo, de salário. Da reclamação trabalhista, obviamente, tem uma decisão interlocutória. E vocês viram que caiu ontem na prova da OAB. E cabe mandado de segurança, uma peça que pode aparecer na sua vida também. Será feita, obviamente, uma contestação, razões finais, e será proferida uma sentença. Estou abreviando muita coisa aqui, tá, amados? Pelo tempo e pelo espaço. Desta sentença, cabe recurso ordinário para o TRT. Do recurso ordinário, cabe recurso de revista, atenção aqui, para uma das turmas do TST. E julgado o recurso de revista, caberão embargos de divergência para a SDI do TST.
e só depois desses embargos é que cabe extraordinário para o STF. Quem conhece minhas aulas sabe que eu adoro fazer essa linha do tempo. Primeira, segunda instância, instâncias superiores. E se o recurso ele for denegado, aí cabe agravo do instrumento ou agravo regimental. Tá claro? Outra. Agora, nós temos ainda peças importantes, que é o agravo interno, que é aquela situação que vai trabalhar muito a desconsideração da pessoa jurídica com a reforma trabalhista. É isso que você está vendo aqui na fase de conhecimento que pega. O que interessa para nós aqui, para você ficar mais tranquilo, é o tópico 1, reclamação trabalhista. É o tópico 2, contestação. É o tópico 3, recurso ordinário. Tudo é importante, mas esses 3 itens são de suma importância. Gleiber, você pode falar os artigos? Milhares, 840, súmula 214, lei 12.01609, artigo 847, 850, 851, 895, 896, 894. Só que eu não vou falar. Agora é o seguinte, a primeira fase é você e Deus. A segunda fase é você, Deus e o vademecum. Então você tem que aprender a achar as coisas no vademecum. Porque eu não vou estar lá para falar no seu ouvido quais são os artigos. Então você tem que aprender a identificá-los. E é esse trabalho que eu quero ter com você. É esse trabalho que eu quero fazer com você. Vem cá. Meus amados, como vocês podem notar, aqui. Isso. Como vocês podem notar, nós estamos diante de uma situação em que as partes, de um modo geral, pessoal, ficam muito em dúvidas exatamente como redigir, como fazer a peça, como necessariamente conduzir esta peça. Tá certo? Então, a prova da ordem, eu posso assegurar algo muito objetivo e direto a você. Muito objetivo e direto. Prova da ordem é o quê? É técnica e um pouco de conhecimento jurídico. Muito conhecimento jurídico seria uma prova, por exemplo, para a magistratura, para concurso público de um modo geral, que a concorrência é enorme. Na prova da OAB, a única concorrência que existe é com você mesmo. É exatamente contigo. Não existe qualquer concorrência, meus caros amigos, que possam envolver que não seja você mesmo. Se o aluno acertou a peça, acertou, obviamente, as questões e mandou muito bem, está fechado. Está fechado, ele está aprovado numa situação dessa. O aluno, ele não pode se preocupar, obviamente, com o candidato ao lado. E lembrando que nas salas que vocês irão fazer a peça, é misturado agora, tá, gente? Porque antigamente era a sala apenas de trabalho, apenas de civil, apenas de penal, apenas de tributário e assim vai. Hoje você tem um colega ao lado que está fazendo penal, um colega ao outro fazendo tributário. Então, o que eu sempre falo é você, Deus, ou Deus e você, claro, primeiramente ele, Deus e você, e o código ao lado. Então, se você manter exatamente essa linha de pensamento e, consequentemente, meus caros, seguir os passos que daremos aqui a você, as coisas acontecem. Acontecem de um modo positivo. Qual é a única pessoa que pode derrubar você? Você mesmo. Só você pode se derrubar. E é engraçado isso, que normalmente na semana que antecede a prova, milhares de coisas acontecem com aquele candidato ou candidata. Ou seja, o carro quebra, o pneu fura, alguém fica doente. Então, as dicas, né? Quais são as dicas que eu preciso falar para você? Primeiro, não fale para ninguém que você está fazendo a segunda fase da OAB. E nem estudando para a OAB. Nem para aqueles seus amigos da faculdade. Ninguém. Aqui é só eu e você. Tá ótimo. Eu não vou divulgar o seu nome aqui. Tá certo, senhores? Já começamos por aí. Segunda coisa que você tem que fazer: renunciar a algumas coisas e focar exatamente naquilo que você quer. Eu vejo um monte de gente que está estudando para a prova da ordem, mas não sai da praia. Nada contra ir para a praia, gente.
A praia é maravilhosa, tem uma energia única. Ir pro interior, adoro. Mas, meu, eu tenho que renunciar a algumas coisas para poder conseguir o meu objetivo. Tá certo? Ótimo. E nada de ficar postando coisa também. O povo que gosta de ficar postando as coisas. Pessoal, tem gente que pensa pro nosso bem, mas tem muita gente também que pensa pro nosso mal. Não, professor, mas eu tenho um pensamento sempre alto e nada me atinge. Evita, que você não fica 100% com a cabeça boa. Nós temos os nossos momentos de oi, aí no momento de oi você é pego. Deu para entender? Então, ou seja, as coisas só ficam mais ou menos te esperando. A hora que você cai, elas pegam você. E é duro levantar com essas coisas nas costas. Então procura, gente, ficar quieto. Beleza? Desculpa te falar isso. Mas é que eu vejo tanta gente boa, pessoal. Gente inocente. Gente que realmente é do coração mesmo. Sabe, de coração, e que não vai para frente, mas porque tem uma boca aberta demais. Não é para falar as coisas. Tá certo, senhores? Fica quietinho. Faz aqui a tua prova, segunda fase da OAB, vai lá dia 20, faz a peça, espera. A hora que sair o resultado, aí, meu amigo, você faz uma faixa, uma tatuagem, põe no Facebook, escreve na areia, passei na OAB. Aí cada um tem o seu jeito. Eu odeio falar chupa OAB, eu acho tão ridículo esse nome. Tá certo, gente? Porque eu lido com as pessoas exatamente dos termos que ela usa. Quanto mais baixo for o termo que ela usa, mais ela demonstra exatamente a sua essência. Ou seja, nada disso, passei na OAB, tá ótimo, e passei com 2 S, nada de passei com cedilha. É ridículo essas coisas. Tá certo, gente? Passei na OAB, agora sou advogado, contem comigo. Tá certo, gente? É postura de advogado. Não é que nós somos puritanos, tá certo? O rei da bondade. Não é isso que eu tô falando. Mas pelo menos a gente tem que ter uma postura para que o mercado, para que a sociedade me enxergue como um profissional do direito. Imagina você querer o professor Gleibe como seu professor advogado e você entra nas minhas redes sociais, eu estou em situações no mínimo constrangedoras. Você vai pensar 2 vezes em me contratar, meu caro? Porque eu estarei com os seus direitos na minha mão. Você confia numa pessoa que muitas vezes está num descaminho? Tá certo? Então, gente, é muito importante já pensar nisso. Até fui perguntado ontem, professor, por que eu não tenho... Ontem, domingo, isso mesmo. Por que eu não tenho sucesso na prova? Por que eu não consigo o objetivo de passar? Primeiro, você está pensando só em você. Tem que pensar no todo. Quando você pensa no todo, as portas se abrem, que é uma beleza, meu filho. Se abrem que você não aguenta de trabalho. Tá certo, senhores? E o dinheiro é consequência. Porque o trabalho realmente é uma coisa divina. O dinheiro é uma consequência, coisa material feita pelo homem. Tá certo, meus caros amigos? Eu não me preocupo nem um pouco com isso, porque eu sei que amanhã tem coisa melhor. Sempre vai ter coisa melhor. Então, vá com esse pensamento. Isso é o que esse professor está falando e a pessoa Gleibe também. Mesmo que você não faça meu curso, mesmo que você não assista nenhuma outra aula minha, não tem problema nenhum. O que eu quero é que você siga pelo menos essas orientações, porque eu tenho absoluta certeza que isso vai te trazer grande sucesso e possibilidade de êxito. Combinado assim? Eu quero agradecer a presença de todos. Aqueles que estão ao vivo comigo aqui merecem, obviamente, todo o meu carinho, porque separaram o seu tempo para que estivessem aqui comigo. Tá certo? E aqueles que vão assistir posteriormente essa aula, eu também agradeço, porque vão disponibilizar o seu tempo para ficar um pouco comigo. Obrigado. Se você quiser fazer apenas o módulo Direito do Trabalho, o módulo Direito Processual, ou quiser fazer o curso da segunda fase, está tudo liberado no site neafconcursos.com.br. Gleibe, eu já me matriculei em outro cursinho. Boa sorte. Se precisar de alguma coisa, pode chamar. Vá com Deus. Mas mande resposta. Passei. Show. Tá certo? Se precisar, eu tô aqui. Não tem problema nenhum. O mais importante desta vida é que um ajuda o outro. Porque nesta roda gigante da vida, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Então que a gente esteja um ao lado do outro, para levantar o outro e para que possamos crescer. Combinado assim? Obrigado por sua paciência.
fiquei com você aqui praticamente 1h25. Foi muito bom, rendeu o nosso papo. E eu ficaria até meia-noite com você. Mas eu tenho que deixar um tempo para que você comece a estudar. Obrigado a todos, um beijo no coração, até o curso nosso. Tchau!